Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e com você, se não tiver, logo vai ficar. Se você tiver uma consciência de tudo que está dentro de você, tudo que está à sua volta, se você procurar entender a sua mente, que é maravilhosa, você vai entender melhor para poder lidar melhor com tudo isso, que é o que a gente precisa, e estamos aqui para aprender um pouquinho, para refletir, porque à medida que a gente chama a reflexão, a gente começa a ativar a nossa consciência. O que somos versus o que temos. Será que é um contraposto? Não é. Todos somos e temos alguma coisa. O que somos de verdade? Eu perguntei no outro vídeo quem você pensa que é. Ou quem você é na verdade, né? E hoje a gente vai falar sobre ser e ter. Como é isso? O que realmente a gente é e o que realmente a gente tem? Vamos refletir um pouco? Eu sou Margarete e estou aqui para compartilhar com você nosso aprendizado diário. O que é que a gente pode pensar nisso? Valores morais, materiais, espirituais. Nós somos e temos os nossos valores. O que é que a gente diz que tem? Será que a gente tem mesmo? Eu digo que tenho 2 filhos e tenho que contar no dedo. Deixa eu ver. 3 netas e 1 bisneta. Olha, contar nos dedos, tão pouco, né? Mas é porque assim, rapidamente, a gente acaba se perdendo. Para não errar, então são 3 netas e 1 bisneta. Eu tenho, olha a possessividade desta palavra. Eu tenho 2 filhos, 3 netas e 1 bisneta. Eu tenho. Será mesmo que eu tenho? Pelo menos eu penso que tenho. Como é isso, Marg? Você não está girando bem. Tô. Aprendizado que faz isso, a gente refletir. Eu jurava que tinha. Mas a gente não tem. Porque não são nossos. São nossos, né? Entre aspas, porque a gente sofre aqueles 9 meses para ter aquele bebê, né? E a gente cuida com aquele amor, com aquele carinho, se apega. Ó, ninguém toca no meu bebê, né? Ah, até hoje eu sou assim. Nossa, minha filha me disse uma coisa que eu fiquei passada. Ela disse que foi pesquisar mãe capricorniana. Fiquei passada, né? Porque eu sou mesmo uma mãe super protetora, uma mãe, né, que não quer que ninguém toque nos seus filhinhos, nas suas crias, né? Às vezes a gente acaba prejudicando os nossos filhos por conta da superproteção. E eu sempre digo, olha, a internet hoje tem verdadeiros manuais de como formar seres humanos, né? Para que sejam pessoas equilibradas, sejam pessoas maravilhosas, seres maravilhosos que somos, que sejam realmente, que consigam, né, viver de forma maravilhosa, porque para isso viemos, para brilhar, iluminar, ser feliz, viemos para isso e evoluir, claro. O YouTube, essa plataforma maravilhosa, né, tem conteúdos incríveis. Mas como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado não tão bom assim, né? Mas deixemos isso de lado. Temos verdadeiros tutoriais. Então, se cada um tivesse a consciência, se conscientizasse, né? Na minha época não tinha isso que a gente tem hoje. São recursos incríveis. Eu teria me tornado uma pessoa melhor já lá atrás e teria ensinado os meus filhos a serem pessoas melhores, né? A gente vinha numa evolução bem mais acelerada. Mas não foi assim, não vamos também nos culpar, lastimar, reclamar, não, né? Mas para as mamães fica a dica aí, ó, para mamães de crianças, para procurar o aprimoramento pessoal, uma reforma íntima, porque é isso que a gente precisa fazer e é isso que eu chamo, né? Primeiro,
a mim mesma e depois as pessoas que eu compartilho conteúdos, para que a gente faça uma reforma. Mas para fazer a reforma numa casa, a gente precisa primeiro analisar o que precisa ser mudado, né? Primeiro a gente precisa ter conhecimento. Se a gente chamar um arquiteto, um engenheiro, né? Primeiro eles vão analisar, vão estudar o local, né? Para depois dizer, olha, vamos mudar isso, tirar essa parede, colocar outra aqui, né? Tirar essa cerâmica que já está velha, vamos colocar outra, vamos colocar aqui uma luminária para clarear esse ambiente, e assim sucessivamente, né? E com a gente não é diferente. A gente precisa prestar atenção aos nossos pensamentos. Que qualidades têm os nossos pensamentos? Será que eles são, na grande maioria, positivos? Será que são mais negativos? Será que a gente usa muito a expressão, ah, foi sem pensar, né? Será? Né? Então, a gente precisa prestar atenção aos nossos sentimentos. Será que a gente está guardando, ressentindo, sentindo de novo coisas que nem vale a pena, que não foi tão legal assim, e a gente fica se martirizando, se vitimizando, remoendo, regurgitando como se fôssemos animais ruminantes que comem, comem, comem e depois vão regurgitar, coloca para fora e vai remoendo, 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 e isso faz tanto mal, causam doenças terríveis como é aí o mal do século, a depressão, né? E causa também a ansiedade, são irmãs, depressão e ansiedade. Só que uma foca no passado, que é a depressão, né? Sofrer pelo algo que já passou e que a gente não pode fazer mais nada a não ser ressignificar, dar um novo significado. Como assim, né? O que me magoou tanto no passado me serviu de lição para que eu não repita os mesmos erros, para que eu não cometa as mesmas, que eu não me equivoque, é assim que se fala? Eu não cometa os mesmos equívocos do passado. Então a gente precisa tirar lições, aprendizados de todas as situações que vivemos, que experienciamos. Tudo na vida são experiências. Existem algumas experiências que são positivas, que são aquelas experiências boas que a gente guarda para toda a vida, né? E a gente se sente bem toda vez que pensa naquela situação. Mas existem as situações que nos trazem tristeza, que nos trazem melancolia, né? Então a gente, quando lembra, sofre de novo. Para que ficar lembrando essas coisas? Lembrar e dizer assim, ah, eu aprendi isso, tirei lição disso, isso eu não faço mais, isso quando a próxima vez que acontecer algo parecido, eu vou prestar mais atenção. Então é isso que é o nosso aprendizado diário. A gente precisa prestar atenção a tudo que acontece com a gente e a nossa volta. Com a gente, porque como eu falo sempre, o nosso corpo fala, o nosso corpo ele grita e a gente muitas vezes não vê, só vai ver quando vem a dor física, né? A dor que a gente realmente não aguenta, ai, eu quero um remédio, vai pro médico e tal, aí a gente vai correr atrás do prejuízo, muitas vezes não dá, né? Mas se a gente prestasse atenção, e eu estou fazendo isso aí com a minha transição alimentar, porque eu sofria muito, muitas doenças, me sentia mal, eram muitos maus estares, né? Barriga inchada, empachada, doendo, e era tanta coisa, as taxas elevadas, né? E muito problema de saúde mesmo. E eu comecei a estudar, tudo vem do conhecimento. O próprio Jesus disse, errais por falta de conhecimento. Eu sempre digo, conhecimento é vida. É impossível mudar de vida sem conhecimento. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é o autoconhecimento, é o conhecimento de nós mesmos, porque é isso que mais importa. Eu preciso me conhecer para aprender a lidar comigo, para depois conhecer um pouco o outro e aprender a lidar com o outro, com tudo à nossa volta, né? Então, a gente vai nesse caminho de evolução a partir do momento que a gente se interessa pela nossa existência. Não vamos aí viver com a síndrome do Zeca Pagodinho, né, gente? Deixa a vida me levar, vida leva eu.
leva para onde quiser. Não, não. A gente é que tem que ser o condutor da nossa vida. A gente não tem que ser, a gente é o condutor da nossa própria existência, né? A gente veio dotado de inteligência, livre-arbítrio, né? Tanta coisa que a gente veio dotado e que nos diferencia dos animais. O animal, ele vive só pelo instinto, né? Ele tem que alimentar a sua fome, dormir, alguns caçar, né? São essas coisas bem básicas. Mas imagine um animalzinho pensando, de onde eu vim? Por que eu tô aqui? Nossa, por que eu nasci numa família como essa? Ai, por quê, né? Por que as coisas não dão certo pra mim? Por que eu vim parar logo aqui nessa casa? Um animalzinho não pensa assim, né? A gente sabe disso. Ele, muitas vezes, as pessoas maltratam os animais, ele não tem o que fazer, a não ser sentir dor. E será que a gente está se assemelhando, né, a eles? Somos animais considerados racionais. E somos, porque temos razão, temos emoções, temos pensamentos, sentimentos, temos direito de administrar o que recebemos. Então a gente precisa ter conhecimento para fazer essa administração aí da nossa existência, em todos os seus patamares, né? No âmbito espiritual, no âmbito material, no âmbito emocional, mental. A gente precisa ter conhecimento para viver bem. É a arte de viver bem. Tem um livro e eu quero muito adquirir esse livro, porque fala sobre coisas tão interessantes. Como falava no início dos filhos, né, que pensamos que são nossos, eu estava refletindo muito essa semana. Tivemos uma perda grande de um amigo aqui bem próximo, uma família que eu amo bastante, né? E fiquei refletindo sobre isso, né? Por que a gente sofre tanto diante das perdas? E no início eu falei sobre ser e ter. Sobre o ser, falei um pouco no vídeo passado, quem pensamos que somos, né? Para que a gente vá refletindo aí, buscando ser e melhorar o que realmente somos. Temos as nossas tendências, más tendências. Temos boas também, que são as nossas virtudes. Todo mundo tem um pouco de virtudes e um pouco de, que chamamos de defeitos, né? Mas se a gente for melhorando isso, a gente vai evoluindo e se tornando uma pessoa melhor. Falando nos filhos, nas perdas, a gente sofre tanto, é que a gente não se prepara para a morte. A gente se prepara para a vida, a gente não se prepara para a vida, né? A gente, na verdade, não se prepara para nada. Como eu disse, a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas não deveria ser assim. Se eu tivesse aprendido antes, eu vinha conduzindo melhor a minha existência. Aí eu escuto muitos vídeos de lei da atração, cocriação, você cria a sua realidade. Mas como que eu criei uma realidade dessa? Eu não, né? Foi o acaso, foi Deus que quis assim. Não foi. Criamos a todo momento, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, porque somos energias. E a gente vai explicar melhor isso em outro vídeo para não alongar muito esse. Mas é verdade. Eu entendi que é verdade. Eu aceitei, na verdade, né? Porque é difícil a gente aceitar que uma coisa ruim nos aconteceu porque fomos nós que atraímos aquela situação. É complicado isso, né? Então, a gente não se prepara para a vida. Como já falei, sobre alimentos, né, que a gente não presta atenção, esse alimento vai realmente fazer bem para o meu corpo, é o que eu preciso, essa quantidade de alimento é o que eu preciso. Não, vou comer mais porque tá gostoso. Já falei aí em vídeos passados sobre desejo nosso de cada dia. Será que é mesmo necessário isso que estamos desejando? Ou será que é puro desejo do nosso ego? Também vou falar melhor sobre o ego, porque o ego não é tão ruim assim como eu pensava e eu ouvi alguém falar: você tem que destruir o seu ego. Não, não. Nosso ego, ele serve também para nos proteger.
Assim como o medo tem o seu lado bom. É pelo medo que a gente não cai no precipício, é que a gente não se joga na frente dos carros. É pelo medo que a gente deixa de fazer algumas coisas, porque a gente tem consciência que não é bom fazer. Porém, nem tudo a gente se conscientiza, né? Mas, falando sobre apego, também já falei, eu acho que em vídeos passados aí já falei sobre apego, né? A gente se apega. Olha que a gente se apega a tanta coisa. Me apego aos meus filhos, a minha casa, é minha, né? Ah, o meu celular é meu, a gente se apega. Olha que a gente se apega até a doenças, a minha... Não, a minha saúde. Hoje eu me apego à minha saúde, mas tem gente que fala aí que é sua a doença, né? A pressão alta, a sua diabetes, a sua duna, o seu problema lá. Assume coisa boa para a sua vida. Eu aprendi isso, né? Lá em Deuteronômio, eu acho que é 30, o versículo não lembro direito, mas fala, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha. Então vamos escolher bênçãos para a nossa vida. A Bíblia também diz que a palavra tem poder. Tem poder de curar, tem poder também de matar. Não instantaneamente assim, né? Ah, eu falo uma palavra e pá, você cai. Não é assim. Ela vai matando aos poucos, porque se a gente não souber lidar com a gente absorve aquela palavra e vai se matando aos poucos. Eu já falei sobre suicídio aí no vídeo, né, do mês de cuidar aí da atenção à vida, né? Falei sobre suicídio lento. Lento é aquele que a gente vai diariamente alimentando alguns costumes, alguns hábitos, algumas coisas que a gente vai nos matando aos poucos. Então é bom refletir sobre tudo isso, é isso que a gente vem trazendo aqui no canal, mas a gente vai aqui devagarinho falando, porque à medida que eu falo, eu aprendo mais, eu vou fixando o meu aprendizado. Então vamos ter cuidado com os nossos apegos. Como eu dizia, a gente não se prepara sequer para a vida, imagine para a morte. Porque a gente sofre tanto, é claro que uma perda assim... por outras vias que não sejam as naturais, pior, bem pior. Mas tudo depende de como a gente conduz a nossa vida, né? Mas uma morte natural não deveria nos abalar tanto se nos preparássemos para isso. Mas como assim a gente vai se preparar? Se preparar prestando atenção ao aqui e agora. Prestar atenção a quem nós temos à nossa disposição. Temos os nossos filhos, netos, como já falei, bisneta, né? Temos os nossos amigos, temos os nossos pais. Eu já não os tenho, né? Lamento por não ter aproveitado melhor, né? Mas a gente só se dá conta muitas vezes quando perde, quando vai embora. E, no entanto, ninguém sabe o momento da partida. Estou aqui falando, sabe-se lá, se quando esse vídeo for ao ar, eu ainda estarei nessa existência. Não sabemos. Então, o que eu tenho que fazer hoje, eu preciso fazer. Se eu tenho ressentimento com alguém, se tiver condições, porque tem pessoas que a gente nem tem acesso, né? Tem raiva da pessoa e tudo. Eu procuro limpar, mesmo não tendo acesso à pessoa, limpo e agradeço ao Criador Supremo por todo o aprendizado, né? Porque eu acredito que não tenho ressentimento com ninguém. O que tinha, o que me doía, o que me machucava, eu já limpei. Hoje não me machuca mais falar no assunto. Então eu ressignifiquei. Foi um aprendizado, foram experiências vividas e eu não posso mudar. Tudo aquilo que eu não posso mudar, eu preciso aceitar e eu preciso tirar lições. Agora, o que tiver ao meu alcance, eu posso sim fazer a diferença. Olha aí a dica. Fazer a diferença naquilo que eu posso. Porque se hoje estiver chovendo e eu não posso lavar roupas, o que me resta fazer? Procurar outra coisa para fazer e não me lastimar. Gratidão pela chuva, porque precisamos dela. Então, eu não posso mudar
Ó, hoje vai ter sol, porque eu preciso lavar roupa. Não, não reclama de nada que não está ao seu controle. Vamos meditar nisso. Mas o que tiver no meu controle, eu posso sim fazer a diferença. Tô com preguiça? Vai assim mesmo, porque depois a coragem chega. Eu digo por mim mesma. Às vezes acontece, a gente tá com preguiça, né, de lavar a louça, de fazer as coisas de casa mesmo, né, de estudar. Eu nunca tenho preguiça, é incrível, mas eu não tenho. Mas, vamos supor, de lavar a louça, de varrer a casa, de qualquer coisa que a gente vai fazer, de ir a algum lugar, pagar uma conta, fazer, costurar, que é o que eu gosto de fazer. Às vezes dá preguiça, mas a gente se automotiva. O que é se automotivar? Não é dizer assim, eu vou e não sair do canto, não. É a gente ir. Se eu posso andar, se eu posso movimentar minhas mãos, se eu posso raciocinar, e se eu tenho a minha própria vontade, o autocontrole. É interessantíssimo o autocontrole. Muitas vezes a gente abre a boca e diz assim, ah, ninguém me domina, eu não aceito que ninguém me domine. Olha que eu escuto isso, infelizmente é mentira e a pessoa não se dá conta. Os vícios dominam uma pessoa, os maus hábitos e tantas coisas nos dominam. Porque não prestamos atenção, não tomamos as rédeas da nossa existência para mudar as situações. E aí vem a situação de que eu criei essa realidade porque eu não tinha conhecimento para administrar a minha vida, para tomar as rédeas assim, né, e direcionar para que lado eu queria ir. Aí agora eu venho tentando correr atrás do prejuízo e não é fácil. Por isso que eu falei antes, né, bom seria que os pais tivessem essa consciência de aprender para lidar melhor consigo e com os outros, para poder ensinar os filhos já de pequeno, já vim, né, aprendendo a tomar as rédeas da sua vida. Por isso que eu digo, vamos prestar atenção, porque ainda dá tempo. Enquanto estivermos aqui, dá tempo. Não importa quantos tempos eu vou viver por aqui ainda, mas que o meu tempo seja proveitoso, seja produtivo, seja para o bem. Porque temos à nossa frente o bem e o mal, como disse já o versículo de Deuteronômio 30, põe diante de ti o bem e o mal, escolhe, pois, né? Então, a gente precisa aprender a fazer as nossas escolhas, porque vivemos de escolhas e consequências. E as consequências muitas vezes são desastrosas, dolorosas, mas vamos de aprendizado, aos poucos vamos evoluindo, aos poucos vamos alcançando resultados. E eu tenho resultados incríveis na saúde, na consciência, né, na paz interior, porque hoje eu consigo viver em paz em meio aos conflitos ao redor da nossa existência, que são necessários exatamente para o nosso aprendizado. Se a gente pensar que tudo que nos acontece é para o nosso aprendizado, a gente vai viver melhor. Então, eu espero que você tenha uma boa reflexão, espero ajudar, nem que seja um tiquinho, para que você venha refletir, aprender a viver, se preparando para viver, se preparando para morrer, se preparando para perdas, porque são necessárias e são inevitáveis. Como eu disse, tem coisa que a gente não pode mudar, mas a gente pode aprender a lidar com as situações. Então, será que a gente tem mesmo o que a gente pensa que tem? Quais são os nossos valores? É isso que importa. Vamos rever os nossos valores. O que são valores? Isso é para outro vídeo, detalhadamente, o que são os valores morais, espirituais, materiais, e a gente vai refletindo, e uma ótima evolução para você, para mim, para o mundo inteiro, para a humanidade inteira. Faça um tiquinho que seja, com empatia, gentileza gera gentileza. Vamos vivendo da melhor forma possível, aproveitando o que nos foi dado pelo Criador do Universo. Tanta coisa recebemos e não sabemos usar. Gratidão por você chegar até aqui.
Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo.